Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. O Glorioso venceu a LDU por 2-1 no estádio Newton Santos e segue muito vivo na Copa Libertadores. Começo a gravação deste vídeo às 4 da manhã, porque vi o jogo no estádio, cheguei em casa, vi o VT completo, vi várias vezes os melhores momentos, os gols, para chegar aqui com aquela análise robusta. Portanto, se inscreva no canal Fabiano Bandeira, é simples, rapidinho, fácil, grátis, tem um botão embaixo do vídeo, inscrever-se, é só clicar e fazer parte desta família maravilhosa que torce para o Fogão e acompanha o canal diariamente. Traga novos inscritos, pode falar que aqui tem muita informação, opinião, análise tática e mais. Galera, vamos passar logo da tão sonhada marca dos 50 mil inscritos, depois vamos muito além, pois o Glorioso é gigante. Deixa o like, isto é fundamental para o crescimento do canal, assim o YouTube entende automaticamente que você gosta dos vídeos e distribui também automaticamente para mais pessoas. E ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira. Hoje, às 15 horas e 30 minutos, tem redação do Bandeira, sempre ao vivo, pois o Fogão entrou em campo com o John no gol, Damian Soares na lateral direita, na zaga, Lucas Alter e Bastos, e na lateral esquerda, o Hugo. No meio-campo por dentro, Danilo Barbosa e Marlon Freitas, aberto pela direita. O Luiz Henrique, aberto pela esquerda. Savarino, funcionando como um segundo atacante. Jefinho, e às vezes também aberto pela esquerda. E o Júnior Santos como um centroavante móvel. Como bateu a análise tática pré-jogo do canal Fabiano Bandeira com o que aconteceu na partida. Impressionante, muita coisa aconteceu. Falei que o Botafogo teria que quebrar linha com drible, e o Luiz Henrique fez isso no primeiro tempo e deu um belíssimo passe de direita, porque foi um cruzamento, mas foi uma assistência, um passe de verdade para o Hugo fazer o primeiro gol do Botafogo. Eu também disse que o Romero poderia trabalhar por dentro como um meia central, para quebrar uma linha da LDU com um passe bem executado. E assim ele deu um bolão para o Júnior Santos fazer o segundo do Fogão, gol do desempate, 2-1 na segunda etapa. Outras situações citadas aqui no vídeo do canal Fabiano Bandeira pré-jogo e na redação do Bandeira também aconteceram durante a partida. Pois é, só que talvez o jogo pudesse ir para outro caminho, com o Botafogo tendo a possibilidade de abrir o placar aos 2 da primeira etapa. A LDU deu um espaço que eu não esperava, até porque no primeiro tempo o time equatoriano fez as duas linhas de 4, trabalhou em 4-4-2, tentou sair em alguns momentos, eu esperava uma linha de 5 já no primeiro tempo. Eles fizeram isso em alguns momentos da segunda etapa, com o jogo empatado em 1-1, mas no primeiro tempo a LDU trabalhou muito no 4-4-2. E cedeu um espaço que não era esperado, pelo menos aqui no canal Fabiano Bandeira, logo no início do jogo. O Damian Soares percebeu, fez um belíssimo lançamento para o Júnior Santos, que entrou na área, ganhou bem do defensor, mas cortou para a esquerda, finalizou com a direita mal e o goleiro fez a defesa. Aos 2 minutos do primeiro tempo, o Botafogo perdeu uma chance claríssima. Isso não poderia acontecer, porque se a análise do canal Fabiano Bandeira bateu muito com o que aconteceu no jogo, isso poderia ter sido modificado logo no início. O Botafogo abrindo o placar antes dos 3 minutos de jogo poderia fazer com que a LDU saísse mais e o Botafogo tivesse muito mais espaço para explorar. O placar poderia ter sido muito maior. O Júnior Santos não poderia perder aquele gol. Ele foi muito importante no jogo, jogou bastante o Júnior Santos, fez o gol da vitória, mas eu vou aproveitar para começar a pontuar erros que não podem acontecer em situações como essas. O Júnior Santos não pode perder um gol como perdeu aos 2 minutos de jogo. O Jefinho não pode perder um gol como perdeu com o passe do Savarino depois de um bolão do Luiz Henrique ainda no primeiro tempo. E o Jefinho melhorava sempre no segundo tempo, nas outras partidas. Ontem ele não teve essa oportunidade. Foi muito mal no primeiro tempo. O técnico Arthur Jorge não tinha como perder oportunidade de vencer o jogo. O Botafogo empatava em 1-1, o Jefinho saiu e entrou o Romero. E deu certo. Então o Jefinho não pode ficar esperando mais tempo para melhorar e não pode perder um gol como perdeu. E no segundo tempo, o Botafogo já vencia por 2-1, 37 minutos, o Júnior Santos não pode desperdiçar um contra-ataque em vantagem numérica
com o Marlon Freitas passando pelo lado direito, pedindo a bola, gritando, e o Savarino passando pelo lado esquerdo também, pedindo a bola em ótima condição. O Botafogo deveria ter ampliado o placar para não passar sufoco no final do jogo e também por conta do critério de desempate na Libertadores, que é o saldo de gols. Então, não podemos perder o gol logo no início. Condicionaria o jogo a favor do Botafogo. Não podemos perder o gol como perdemos com o Jefinho. Não podemos perder a oportunidade que perdemos no contra-ataque no segundo tempo. Pois bem, agora vamos aos muitos méritos do Botafogo na vitória contra uma equipe complicadíssima. O Glorioso começou bem o jogo, se impondo. A LDU esperou um pouco o Botafogo, não conseguimos abrir o placar logo no início. A LDU começou a pensar em sair. A formatação inicial do Botafogo, do meio para frente, tinha o Marlon Freitas, o Danilo, Luiz Henrique aberto pela direita, Júnior Santos como centroavante, Savarino funcionando mais pelo lado esquerdo ou como segundo atacante, o Jefinho como segundo atacante ou trocando com Savarino também, trabalhando ali pelo lado esquerdo. Só que aos 17 minutos, o Botafogo tomou um gol que foi anulado depois de muito tempo. Pelo que eu ouvi, principalmente da Renata Ruel, da ESPN, que analisa muito bem, a arbitragem acertou. Era um lance muito difícil. Só que na origem da jogada, se vocês procurarem na internet, tem uma cotovelada na barriga do Luiz Henrique, quando ele tenta fazer uma graça no campo de defesa. Também não deve fazer. Tem que ser objetivo. Pode driblar lá na frente. Falei sobre drible para quebrar a linha e vencer a LDU. Ele foi importante nisso, no gol do Hugo. Então, no campo de defesa, o Danilo Barbosa, um pouco antes, também tentou uma jogada de efeito. O Botafogo perdeu a posse de bola. Logo depois, o Luiz Henrique tentou uma graça ali, sofreu a falta, o árbitro não deu. A jogada se desenvolveu, o gol da LDU, bem anulado por impedimento. Então, a Renata Ruel falou lá na ESPN e falou muito bem. O Botafogo, depois de paralisação longa, voltou mais ligado e fez algo que eu vinha comentando aqui na análise pré-jogo. Primeiro, o Damian tentou um passe para dentro, a bola desviou, bateu no defensor da LDU, mas como o Botafogo povoava bem o campo ofensivo, a pelota chegou ao Luiz Henrique. E eu dizia sobre o Luiz Henrique estar por um lado, com o Damian Soares subindo, e o Damian subiu ao lado do Luiz Henrique naquele lance. O Luiz Henrique optou pelo drible, foi muito bem, e ainda tínhamos, na ocupação de espaço na zona ofensiva, Júnior Santos, Savarino, Jefinho, e para complicar ainda mais a LDU, num time ofensivo e qualificado como o Botafogo, o lateral esquerdo também subiu, o Hugo. Então nós tínhamos os dois laterais lá em cima, mais os atacantes do Botafogo. É o 4-2-4 com 4 atacantes, que nada. É até mais que isso, porque tínhamos Damian, Luiz Henrique, Júnior Santos, Savarino, Jefinho e Hugo. O Luiz Henrique quebrou a linha de defesa da LDU com um drible e deu um bolão com a perna direita para o Hugo dominar e chutar forte para abrir o placar para o Fogão. 1-0 Botafogo, a torcida ensandecida dando show no estádio Newton Santos. Parabéns à torcida alvinegra, movimento Ninguém Ama Como a Gente, todas as organizadas, povão, mais um show no estádio Newton Santos e ontem apoiamos muito. Que mosaico sensacional, é aula atrás de aula. Só que o Botafogo fez o gol e não conseguiu controlar a partida. A LDU saiu também para tentar o empate. E numa bobeira, uma falta muito bem cobrada, nossa defesa não subiu da melhor maneira. No final da primeira etapa, gol de cabeça da LDU, marcado pelo Estrada. Então o Botafogo já tinha perdido o gol com o Jefinho, porque estava 1-0, quando o Jefinho perdeu o gol. 1-1, o Botafogo foi para o intervalo e veio a substituição. Vídeo de análise sempre fica um pouco mais longo no pós-jogo, porque são muitos detalhes. O Romero entrou no lugar do Jefinho. Só que o Botafogo teve uma troca no início da segunda etapa com o Luiz Henrique trabalhando mais por dentro como centroavante, o Júnior Santos na ponta direita. Essa troca poderia ocorrer eventualmente, mas durou um tempo. Só que o Luiz Henrique o tempo inteiro por dentro, e aí quando ele trocava também já não recebia a bola na melhor condição, não conseguia desenvolver grandes jogadas. E o Júnior Santos também acabou perdendo um pouquinho do timing no jogo, embora na maior parte do tempo ele tenha ido muito bem. Então, a entrada do Romero foi importante para o Botafogo, mas ela foi potencializada agora que vem uma situação que não esperávamos.
pelas entradas do Gregore e principalmente do Diego Hernandes, porque o Diego Hernandes entrou combatendo e também participando de construção ofensiva com passes simples, mas importantes. E ele combatendo estava fazendo o que o Luiz Henrique não conseguia mais fazer, talvez por alguma questão física que eu ainda preciso entender melhor. O Luiz Henrique parece estar abaixo ainda fisicamente, parece, mas os profissionais que trabalham no Botafogo têm os índices físicos, então só observando os relatórios que eles fazem para que consigamos saber como o Luiz Henrique está fisicamente. O Diego Hernandes contra o Bahia, não. Contra o Vitória, não. Agora contra o Flamengo, Libertadores contra a LDU, o cara vira um monstro. Bem, tomara que ele evolua em outros jogos, porque em jogos muito importantes ele foi fundamental em vitórias do Botafogo, foi fundamental na participação na zona ofensiva e na marcação contra o Flamengo, e ontem também ele entrou, ganhou duelos, desarmou e ainda participou, como eu já disse aqui, de construção. O Botafogo tinha então a formatação com Gregore, Marlon Freitas, Romero como meia central, o Diego Hernandes na ponta direita, o Júnior Santos como centroavante e o Savarino na esquerda. Em relação àquilo que eu tinha pedido para a escalação inicial, só mudou o Diego Hernandes entrando no lugar do Luiz Henrique. E assim, o Diego Hernandes entrou, recebeu uma bola, foi perseguido por 3, conseguiu tocar para trás, o Botafogo girou, o Marlon Freitas tentou uma inversão mais longa, a defesa cortou, o Bastos recuperou a bola muito bem já na linha de meio campo, de cabeça, a bola chegou ao Marlon Freitas, que conseguiu fazer essa pelota chegar mais à frente ainda pelo lado direito. O Diego Hernandes tocou para trás para o Damian Soares, que quebrou uma linha com passe vertical para o Romero, que estava na posição de um meia cerebral, que estava na tal posição do camisa 10. E aí o Romero já teve o domínio orientado, percebendo a excelente movimentação do Júnior Santos como um centroavante. Júnior Santos saiu e voltou sem estar impedido. O AD, que é muito bom zagueiro, saiu para fazer a linha. O outro não fez a linha. E nós pedimos aqui no canal Fabiano Bandeira, Romero por dentro, para quebrar linha com passe, Júnior Santos podendo receber entre os dois zagueiros, ou então num funil entre um zagueiro e um lateral, recebeu também ali naquele espaço mais centralizado e conseguiu dominar para finalizar muito bem e fazer 2-1 para o Fogão. Tem trabalho do técnico Arthur Jorge, tem entendimento por parte dos jogadores, tem qualidade técnica. O Romero foi muito bem no lance e o Botafogo fez 2-1. O Fogão continuou apertando, teve a oportunidade com o Lucas Alter num escanteio muito bem batido pelo Romero, o zagueiro cabeceou para fora. Estávamos marcando bem, só que o time vai cansando um pouco também. Acontece, é do jogo. E aí as trocas vão acontecendo. Outro jogador a entrar, Tietê. Então entraram Romero no intervalo, depois Gregore e Diego Hernandes, e o Tietê entrou no lugar do Savarino. Só que antes do Tietê entrar no lugar do Savarino, tivemos essa jogada com a LDU dando a bola de graça, o Júnior Santos avançando em velocidade, o Marlon Freitas percebendo a oportunidade e correndo muito e gritando para receber a bola pela direita, o Savarino entrando também naquele mesmo espaço que ele tinha entrado contra o Flamengo para fazer o gol pelo outro lado, mas o Júnior Santos preferiu chutar. Chutou muito forte, o goleiro fez a defesa, o Savarino não conseguiu pegar o rebote. 2-1, a LDU tentou incomodar o Botafogo com cruzamentos, tentou incomodar o Botafogo ficando no campo ofensivo, mas o Botafogo conseguiu se safar. Na bola aérea, o Bastos ganhou 6 de 7 duelos, mas perdemos um ou outro duelo também, e aí o John fez defesas tranquilas, ou então as bolas foram para escanteio. O Botafogo não teve grandes problemas. A LDU não deu tantos sustos, mesmo com 7 minutos de acréscimo. E o Botafogo foi um time maduro, não tomou aquela pressão e não tomou o gol no final. Isso é muito bom. Quem mais desarmou no time? Damian Soares, lateral direito, 3 desarmes. Hugo, lateral esquerdo, 3 desarmes. Eles também interceptaram, eles também participaram na zona ofensiva e o Hugo fez o gol. Alguns atletas se destacaram muito, como por exemplo o Bastos, como por exemplo o Marlon Freitas, que vem jogando muito bem, o Romero também na segunda etapa e o Júnior Santos. O Botafogo conseguiu terminar o jogo com uma falta
Lá na frente, falta sofrida pelo Júnior Santos, já perto da linha de fundo da LDU. Maturidade, entendimento, mas muita coisa vem pela frente. Vocês percebem que antes de falar sobre os muitos méritos do Botafogo na partida de ontem, pontuei erros também que não podem acontecer. Galera, o Botafogo joga domingo às 16 horas contra o Fortaleza pelo Brasileirão. Lá em Fortaleza, na quinta-feira que vem, o Botafogo tem um jogo muito importante contra o Universitário, num estádio muito difícil lá em Lima. O Júnior Barranquilla, da Colômbia, tem 6 pontos, saldo de 2. O Botafogo tem 6 pontos, saldo 0. O Universitário tem 5 pontos. Olha como o grupo está embolado. E a LDU tem 4 pontos. O Botafogo não pode perder. E o Botafogo, para não perder, tem que minimizar erros. Tem oportunidade de fazer o gol? Faz o gol. Tem oportunidade de passar para o companheiro bem colocado? Passa para o companheiro bem colocado. Espero que o Fogão consiga essa vitória, porque pode até acabar dando a classificação antecipada ao Glorioso, dependendo do resultado do Júnior Barranquilla contra a LDU. Mas vamos pensar no Botafogo de Futebol e Regatas. Beleza, galera? Estamos muito juntos. Redação do Bandeira hoje às 15 horas e 30 minutos para falarmos muito mais a respeito do jogo, pensando também na sequência, aquela interatividade especial. Saudações alvinegras, aquele abraço. Valeu, fui!